Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a chegada de Renato Gaúcho ao comando técnico do time, beleza? Afinal de contas, vale a pena, não vale a pena? Quais são os prós e os contras, né, dessa contratação? Bom, galera, é disso que a gente vai discorrer sobre no vídeo de hoje, tá? E no final eu vou dar a minha opinião, se vale ou não vale a pena essa contratação, beleza? Galera, a última notícia que a gente tem aqui, ó, foi apurada pelo nosso amigo Adroaldo Leal na noite de... vamos falar assim, no finalzinho da noite de ontem, né, onde ele traz ali a notícia, né, da contraproposta do Cruzeiro, porque inicialmente, né, o Renato Gaúcho havia pedido ali um salário de 1,5 milhão de reais, né, e o Cruzeiro assustou com esse valor. O Cruzeiro fez uma contraproposta com valor consideravelmente menor. Lembrando que esse era o valor que ele recebia lá no Grêmio, tá? E o treinador, eu acredito que para esse momento ele está em baixa para pleitear o mesmo salário que ele recebia lá no time gaúcho, beleza? Galera, para falar de Renato Gaúcho, a gente precisa de todo um contexto, né? Eu acho que, fazendo uma avaliação geral sobre o que é o treinador, o Renato Gaúcho, ele é um cara que faz o simples, né? Ele é um treinador que não tem um estilo de jogo muito bem definido, assim, talvez, por exemplo, o Diniz tem o dinizismo, né? Que é a sua marca, né? O Renato Gaúcho, ele consegue trabalhar bem com o que ele tem. Só que eu acho isso muito pouco. O Renato Gaúcho, ele é um treinador com muito pouco recurso de fazer coisas novas, mas dentro daquilo que ele faz, ele consegue ser eficiente, tá? A grande questão é, os prós, eles compensam os contras? Isso que a gente tem que refletir sobre, tá? Para mim, o grande pró da contratação do Renato Gaúcho é a gestão do elenco, tá? O Cruzeiro que vem aí com um elenco muito grande, né? No sentido de jogadores grandes, você tem o Cássio, você tem o Dudu, o Gabigol, você tem jogadores muito vencedores, você tem jogadores que já se acham grandes, né? No caso do Marlon, você tem o Matheus Pereira, que é um jogador com uma personalidade muito forte. Então você tem muita gente grande dentro de um vestiário só. Então a figura do Renato Gaúcho, nesse sentido, ajudaria muito na gestão do elenco. Eu falo isso porque o Renato Gaúcho, ele é um cara da resenha. E quando eu falo da resenha, não no sentido negativo, então eu falo no sentido de que ele consegue trocar uma ideia bacana ali com os jogadores, levar a conversa e tudo mais. Ele também, quando ele tá quando ele tá no dia dele, ele dá coletivas muito boas, consegue jogar para a torcida, enfim, ele consegue segurar o vestiário. Um outro ponto positivo, né, que eu poderia citar aí sobre o Renato Gaúcho, né, é que ele faz o básico. Ele vai colocar cada jogador ali na sua posição, e para o Cruzeiro hoje, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Você respeitar as características dos jogadores e a partir daí você adaptar o time para jogar. O que tem acontecido é o contrário. Os jogadores que estavam precisando adaptar ao estilo de jogo do treinador. Eu lembro que com o Fernando Seabra, ele chegou a mudar a formação para poder comportar os jogadores que ele tem. E o movimento que o Diniz fez foi o inverso. Ele estava querendo que o jogador fizesse uma coisa que ele nunca fez ou coisas que ele não estava confortável para fazer na posição dele, tá? Então, o Renato Gaúcho fazer o básico, eu acho que conta como um ponto positivo para ele, tá? Acho que é o nome um outro ponto positivo que eu acho que dos nomes de treinadores brasileiros dificilmente teria um nome melhor. O Tite não trabalharia com o Gabigol. Os outros nomes, como Carpini, por exemplo, que foi citado, é um treinador que, por mais que tenha um bom potencial, não mostrou o seu trabalho em clubes grandes, né? No caso, ele foi para o São Paulo. Então eu acho que nesse momento o Renato seria uma bola de segurança. E aí, galera, e por que eu falo isso? A gente tem que dar um contexto muito importante agora, tá? Se o Renato Gaúcho fosse um treinador que fosse ficar no máximo até o final do ano, eu acho que seria uma contratação consciente do Cruzeiro para o momento. Porém,
o que acontece é o seguinte: se o Renato Gaúcho pegar um G4, um G6, ir bem nas Copas, ir para a Libertadores do ano que vem, o que vai acontecer é o Cruzeiro ir lá e dar um contrato para ele de 3 anos, o Pedrinho, né, no caso. E fatalmente isso vai acontecer, e aí entra na questão do outro ponto positivo que eu ia falar, que era ele sair da zona de conforto dele no Grêmio. No Grêmio ele era ídolo, ele era intocável, no Cruzeiro ele vai ter que sair dessa zona de conforto para mostrar trabalho, né? Ele não tem esse status que ele tem lá no Grêmio, então seria um ponto positivo, pelo menos até o final do ano, que ele teria que mostrar serviço, mostrar alguma coisa diferente. Então, só que a gente sabe que se ele fizer um trabalho bom, ele vai ganhar uma renovação de contrato grande, e aí ele vai entrar naquela espiral de comodismo de novo. Ah, Baú, mas se ele fez um bom trabalho, ele merece um reconhecimento. Cara, não necessariamente, sabe? O Renato Gaúcho ele tá vindo num contexto de que não tem mais ninguém no mercado. Não tem mais ninguém no mercado. Ele é a única opção que tem. Não é que ele tá vindo porque ele é o top. Entendeu? A questão é essa. Se ele fizer um bom trabalho, ele vai ganhar uma renovação e eu vejo isso como prejudicial ao Cruzeiro. A outra boa notícia é que a gente tem uma parada no meio do ano que se até lá o Renato Gaúcho não der certo, o Cruzeiro consegue fazer uma troca novamente e com um mês ali de pré-temporada, de intertemporada, para poder o próximo treinador preparar o time de novo. Mas aí, galera, é aquela coisa, o planejamento do Cruzeiro tá colocando o Cruzeiro numa situação difícil, que se ele acertar com o Renato, vai cobrar um preço, que ele vai, né, vai ter uma renovação. A gente nem sabe se ele tá vindo com até o final do ano, até depois, né? Mas enfim. Agora, os pontos negativos aí do Renato, né? Que eu falei os pontos positivos, agora a gente tem que falar os pontos negativos. Eu acho que o fato dele não ter feito um bom trabalho, um trabalho consolidado, sem ser no Grêmio, é um ponto a se observar. Ele teve ali o Fluminense, né, que foi para a final da Libertadores, mas a gente está falando de quase 20 anos atrás, né? No Flamengo, eu não acho que foi tão ruim, igual eles falam, que ele teve um aproveitamento muito bom, só que ele perdeu os jogos que não poderia perder, né? Que eram jogos mais importantes, né? Igual o amigo meu falou lá, um valia o fim da fome, o outro valia a paz mundial. E aí ele perde esses 2 jogos e fica insustentável para ele, tá? O ponto negativo também, que eu até falei que era um ponto positivo dele fazer o simples, é que ele não traz nenhuma inovação tática. Entendeu? Ele não traz nenhum estilo de jogo que ele vai poder implementar. Vai ser um negócio assim bem basicão mesmo, mas que pode dar certo porque a gente tem um elenco muito bom. A gente tem jogadores decisivos que passaram por grandes clubes e tudo mais. Galera, o meu saldo de dos prós e dos contras é que eu não acho o Renato Gaúcho uma boa opção para o Cruzeiro. Eu vou torcer para dar certo. Eu acho que ele vai fazer um trabalho melhor do que o Diniz, porque pior também seria muito complicado, mas não seria o meu nome. Eu acho que o Cruzeiro poderia pelo menos tentar outros nomes antes. O Renato Gaúcho, seu plano A, é um pouco frustrante, assim, não vou negar, não, mas eu acho que o Cruzeiro poderia tentar nomes como Paulo Fonseca, que acabou de sair do Milan, nomes como uma aposta como Vasco Matos de Santa Clara, mas não está de todo ruim, na minha opinião. Poderia ser bem pior, como a própria manutenção do Fernando Diniz, ou uma contratação de um outro treinador que seria também perda de tempo, no caso o próprio Carpini, que eu acho que não é o momento, tá? Eu acho que você precisa trazer uma bola de segurança. Eu acho que, apesar de eu não gostar do nome, eu acho que pode dar certo. Tá? Eu acho que existe uma boa possibilidade de dar certo, mesmo o Renato não sendo o meu nome principal ali. E eu vou torcer muito para dar certo. A gente vai sempre estar comentando aqui no canal. Se tiver que cobrar, a gente cobra. Se tiver que elogiar, a gente elogia. E assim a gente vai seguindo a vida, beleza? Galera, pelo vídeo de hoje é só. Um abraço e até a próxima.